Abra sua Bíblia então na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens que nós nomeamos Livres para Sempre. São pregações na Epístola de Gálatas. Nós chegamos então no último capítulo, capítulo 6. Já há 2 domingos nós temos falado sobre o capítulo 6 e hoje nós vamos continuar no capítulo 6, mas os últimos versículos desta carta. Então, abra por favor a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura desse texto, capítulo 6, versículos 11 ao versículo 18. E a partir... semana que vem nós teremos um convidado especial para pregar na igreja. Eu ainda não o convidei, mas eu já sei quem é, e como ele é daqui da igreja, ele não vai poder dizer não. Então nós vamos ter um convidado especial, e eu gostaria que vocês viessem. Sabe, irmãos, nós temos 4 pessoas aqui na igreja aspirando o ministério pastoral. Aqui da igreja, gente que quer se tornar pastor, fazer teologia, porque na nossa igreja presbiteriana tem que fazer teologia, tem que fazer prova, tem que fazer um monte de coisa, né? E estão dispostos aí a entrar nessa carreira. Então, pensando, identificando de fato o chamado, então nós queremos dar oportunidade para que esses irmãos compartilhem a palavra conosco e usem desse dom que o Senhor deu a eles também. E depois a gente vai começar uma nova série que vai se chamar 7. Tá bom? Pode ser 7 também, porque nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Tá bom? Nós não vamos estudar o livro todo de Apocalipse, nós vamos falar muito sobre ele, mas as 7 igrejas do Apocalipse será a nossa próxima série. Mas hoje, então, nós estamos finalizando Gálatas. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados, instruídos na palavra, e está tudo no YouTube, para quem quiser rever. E, irmãos, antes da gente ler o texto, eu preciso falar isso, né? Porque domingo passado nós falamos aqui um tempão sobre dízimos e ofertas, sobre finanças na igreja. Por quê? Porque eu precisei falar disso? Não, é porque o texto estava falando disso. Nós precisamos trazer à nossa memória e jamais esquecer que, como cristãos reformados, nós confessamos a Bíblia como sendo a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Então, o meu esforço como pastor é justamente ensinar o que a Bíblia diz. Eu não estou preocupado se o assunto vai incomodar ou se não vai incomodar, né? Chegou no texto e o texto está falando, eu tenho que falar, né? Eu tenho falado isso para os irmãos, esse é o meu compromisso. Por isso nós falamos sobre isso, sobre esse assunto de finanças que é tão controverso e a gente vê tanta coisa feia acontecendo na igreja no que diz respeito a finanças, mas não é por causa disso que eu vou deixar de ensinar a Bíblia. Então, a gente falou sobre isso na semana passada. Então, irmãos, entendam isso. O púlpito é um lugar santo, é um lugar sagrado, onde este que vos fala não é santo, não é sagrado, porque é pecador, é santo no sentido bíblico da palavra, separado por Deus, né? Mas se esforça e busca no Espírito Santo entendimento para poder ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos, nos dias de hoje, resgatar a palavra de Deus tal como ela é. Então, por isso nós estamos aí nessas séries de pregação, sempre baseado num livro da Bíblia. E hoje nós encerramos Gálatas. O versículo 11 do capítulo 6 diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ao longo dos séculos, ó Deus, o Senhor preservou a tua palavra pura e inerrante, ó Deus, para continuar ensinando o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa agir em nós, para que nós possamos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, aceitar a tua palavra, amar a tua palavra e praticar a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já falei da importância dessa carta, né? Se ela não tivesse sido escrita há tantos anos atrás, na verdade, é o primeiro texto do Novo Testamento, talvez não teríamos a igreja tal como ela é. Porque a principal doutrina bíblica sobre salvação, e aí nós estamos falando daquilo que Jesus veio fazer neste mundo, o significado da sua morte de cruz, está relacionado, então, a esse tema que o apóstolo Paulo aborda, que é a justificação pela fé. Isso nos ensina o quê? Que não há absolutamente nada que eu e você podemos fazer para alcançar a salvação ou para sermos salvos. Mas nós cremos que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz, entregando o seu Filho, derramando o sangue inocente daquele que era verdadeiramente, que é verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem, mas que como homem cumpriu toda a lei, o que nenhum ser humano foi capaz de fazer, por isso não pecou, e por não ter cometido pecado, Deus aceitou o seu sacrifício, como de um cordeiro puro, imaculado, santo, e então Ele nos oferece salvação, e para que a gente receba essa salvação, e nos livre da condenação do pecado, nós precisamos crer. A justificação é pela fé, não em função daquilo que eu faço. Discurso esse estranho para os judeus dos dias de Jesus, porque estavam acostumados com os seus rituais, estavam acostumados com as ordenanças, por exemplo, a circuncisão, que é um assunto que é tratado. Todo homem, quando nascia ao 8º dia, deveria ser circuncidado, e se um estrangeiro quisesse fazer parte do povo de Deus, se tornar um judeu, ele teria que ser circuncidado, e então aqueles chamados cristãos judeus ou cristãos judaizantes, depois que o apóstolo Paulo ensinava a pregação da cruz, a mensagem da cruz, da fé que nós temos que ter naquilo que Jesus fez por nós, eles iam para aquelas igrejas e diziam: olha, mas isso não é suficiente. Vocês, gentios, são convertidos a Jesus, creram em Jesus, têm fé no sacrifício de Jesus, mas vocês precisam, para serem salvos, respeitarem algumas normas, como por exemplo, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam aderir à dieta dos judeus, a kosher, vocês precisam respeitar as datas sagradas das festas. Evangelho esse que Jesus não ensinou, evangelho esse que os apóstolos não ensinaram, mas aqueles judaizantes estavam então confundindo a mente daqueles cristãos de Gálatas, e Paulo vai escrever então, dentro desse contexto, toda a carta para dizer que o sacrifício de Jesus é suficiente. O que nós fazemos, depois de entender e crer, fazemos por gratidão, fazemos por amor, fazemos por compromisso, fazemos por quaisquer coisas louváveis, mas não para ganhar a salvação, porque ninguém consegue convencer Deus pela sua bondade, pelos seus próprios atos, a se salvar, somente pela fé em Cristo Jesus. Bom, como hoje é o último dia, irmãos, de Gálatas, e são apenas 11h30, hoje eu vou falar muito, tá bom? Vou falar muito. Quem precisar ir no banheiro, segura a onda aí, só caso de emergência, e vamos lá, vamos prestar atenção, que tem muita coisa para falar. O reverendo Augusto Nicodemos, que muitos de vocês conhecem, ele faz um resumo de 7 pontos importantes para refrescar a nossa mente sobre o que nós estudamos aqui. Então, eu peguei dele e vou compartilhar com vocês. Esses 7
pontos é um resumo do ensino do apóstolo Paulo, e depois a gente volta para esse texto aqui, o que nós lemos hoje. Primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo já nos foi entregue de forma definitiva, e não aceita mais, não admite edição, alteração, diminuição, acréscimo. Paulo deixou isso muito claro aos seus leitores. O evangelho que estava sendo pregado pelos falsos mestres era outro evangelho, e os crentes da Galácia, aqueles nossos irmãos, eles deveriam permanecer firmes naquilo que lhes fora ensinado pelo apóstolo Paulo, que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Existe apenas um evangelho, e ele está contido nos escritos apostólicos que nos foram confiados ao longo da história, pela preservação, pela providência divina nas Sagradas Escrituras. Irmãos, e sobre isso, deixa eu abrir um parênteses, não pode se acrescentar nada no evangelho, ele é completo. Agora presta atenção numa coisa, existem duas grandes religiões no mundo, porque quando a gente fala de religião, a gente está falando de Deus, e do desejo do coração do homem de se conectar com Deus. E por que eu digo que existem apenas duas grandes religiões? Porque uma delas, ela vem de diversas maneiras, com diversos títulos e com diversos rituais religiosos e espirituais, mas tem uma coisa em comum, por isso eu digo uma única religião, é que o homem vai alcançar o favor de Deus através dos seus próprios méritos. Isso está presente em todas as religiões. Se você falar sobre o hinduísmo, se você falar sobre o islamismo, se você falar sobre o catolicismo romano, se você falar sobre o espiritismo, se você falar, cada um segundo a sua crença, vai ensinar que o homem precisa se esforçar. Então essa é uma única grande religião com diversas faces, com faces diferentes. E qual é a outra? A outra é a religião de Jesus, o Evangelho de Jesus, que diz que não são os nossos méritos, mas os méritos de Jesus que nos conduzem até Deus. Ele morreu para restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós recebemos isso, simplesmente recebemos. O Evangelho não é o que eu faço, é o que Deus fez por nós, é o que Jesus fez por nós. Eu não vivo o Evangelho, eu recebo o Evangelho como uma dádiva de Deus para a minha vida e vou viver os princípios do reino de Deus para a glória de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo era a pessoa ideal para falar a respeito da justificação pela fé em Cristo Jesus. E nisso, irmãos, eu estou recapitulando os capítulos da carta. Antes de conhecer Cristo, ele havia sido um grande, talvez o maior perseguidor da fé evangélica. Como fariseu que ele era, criado aos pés de Gamaliel, ele acreditava na justificação pelas obras da lei, até aquele dia em que Deus o encontrou naquela linda estrada a caminho da cidade de Damasco, e Jesus se revela a ele, e ele entende que sendo ele o maior de todos os pecadores, ele se declara isso, porque matou, porque perseguiu, porque torturou, e mesmo assim ele foi recebido por Jesus, transformado por Jesus. Então não podia ser pelas obras da lei, não podia ser pelos seus méritos, era graça de Deus, que acolhe o pecador, por pior que ele seja. Ele pode fazer o que for, quando a graça de Deus chega, tudo é anulado, quando o amor de Deus é derramado, tudo é perdoado. E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Ele era um legalista, mas agora ele entendia que somente pela fé em Cristo Jesus, que o homem pode ser justificado diante de Deus. Terceiro, apesar do fato de que os primeiros cristãos eram judeus, inclusive os 12 apóstolos, eles sabiam que o homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E foi a respeito disso que Pedro, João e Tiago concordaram com Paulo no famoso encontro em Jerusalém. Quando Paulo vai para Jerusalém, ele encontra Pedro, ele encontra Tiago, e ele vai explicar para aqueles apóstolos qual era a mensagem que ele estava entregando para os gentios, sobre a salvação pela fé, a justificação pela fé. E no final da visita, tudo esclarecido, diz que aqueles apóstolos estenderam a destra de comunhão para o apóstolo Paulo, ou seja, Paulo, você está no caminho certo, é isso que nós cremos, essa é a nossa verdade em Cristo Jesus. Nós vivemos agora num período diferente, não do legalismo da lei, mas da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vem daquelas duas viagens que nós narramos no capítulo 3.
Outra coisa que ele vai dizer é que a doutrina da justificação pela fé não foi uma invenção do apóstolo Paulo. Nessa carta ele demonstra que Abraão, quando ele citou Abraão, Agar e Sara, ele demonstra que Abraão, que viveu antes da lei, Moisés vem 400 anos depois de Abraão. Quando Deus vai até Abraão e o chama e diz: sai da casa do teu pai, da terra da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei, a Bíblia diz que Abraão creu, ou seja, ele teve fé, ele acreditou, ele recebeu aquela palavra. Ele não foi fazer absolutamente nada, porque a lei não existia nos termos da lei, mas ele creu. Ou seja, a mensagem de que a gente precisa ter fé para sermos salvos, já está antes da lei sendo ensinada na Bíblia Sagrada. E depois de crer, ele obedece, e ele segue, e ele se torna o pai de todas as nações, inclusive o nosso pai na fé. Porque aquele que crê em Jesus é o verdadeiro israelita, é o verdadeiro judeu, e não aquele que é circuncidado ou que observa determinados rituais. Uma outra coisa que nos chamou a atenção, irmãos, é a inconstância daqueles crentes. E como nós precisamos tomar cuidado com isso. É impressionante essa inconstância. A princípio eles receberam Paulo como se fosse um anjo de Deus e creram na palavra do apóstolo Paulo, da justificação pela fé, mas não muito tempo depois, os gálatas já estavam seguindo os pregadores legalistas, os judaizantes, abandonando a fé em Cristo Jesus. Quão inconstante é a nossa natureza humana. Isso nos desperta para a realidade que nós precisamos ficar firmes, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecermos firmes na nossa doutrina, na nossa verdade. Por fim, já no capítulo 6, ele vai falar que os gálatas deveriam cuidar uns dos outros, rejeitar os falsos mestres e permanecer firmes na palavra de Deus, lembrando que todos haveremos de colher o que semeamos nessa vida, e a única glória que temos é a cruz de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Fazendo essas considerações gerais sobre a carta de Paulo, vamos entrar no texto que nós lemos. No início do capítulo 6, o apóstolo Paulo falou sobre a possibilidade do verdadeiro cristão pecar, combatendo a ideia de que crente não peca, ou se ele quiser, ele não peca. Não, o crente peca. Todo mundo peca, não há quem peca, inclusive o crente peca. E ele fala dessa possibilidade. A necessidade também de tratar o pecador. Quando o pecado se manifesta, ele machuca, ele fere, tornando-se público ou não, então é preciso tratar o pecador, mas tratar com amor, tratar com humildade. E ele vai falar também da necessidade de vigiar. Aquele que vai corrigir precisa vigiar para também não cair no mesmo pecado. Lembrem-se que falamos aqui nesses estudos, sobre uma ocasião em que Pedro vai para a cidade de Antioquia, e ali ele tem uma conduta errada, tornando-se repreensível, e o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dele. Como assim, Pedro? Na presença dos gentios você vive, come com os gentios, mas chegam os judeus, você muda a sua postura? Mas o texto nos diz que a postura de Pedro levou outros a errarem também. Então não somente ele errou, mas ele conduziu outros ao erro. E o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas, então, que nós precisamos vigiar, para que o erro do outro não nos leve também a errar. Existe uma frase muito comum nos nossos lábios, que é assim: todo mundo faz, por que eu não faço? A gente tem que tomar cuidado, porque não é porque todo mundo faz que a gente está liberado para fazer tudo. Nos nossos negócios, na nossa vida amorosa, no trato com os nossos filhos, aquilo que pode assistir, aquilo que não pode assistir, aquilo que convém, aquilo que não convém. Nós precisamos entender os princípios. Não é porque está normal, todo mundo faz, que está liberado. A Bíblia diz que não. Então nós precisamos vigiar para não cair. E também vai falar sobre a necessidade dos cristãos se ajudarem mutuamente. Mas não só entre eles, ajudarem a todos, fazer o bem a todos. E todos pode significar até mesmo o inimigo. Porque tem hora que o inimigo, que parece ser mais forte do que a gente, na verdade se encontra numa situação que ele precisa de ajuda.
E aí o cristão é desafiado a ir lá e ajudar aquele que o perseguiu. Irmãos, isso é Jesus puro. Até Jesus era o seguinte: tratou dessa maneira, vai e retribui, olho por olho, dente por dente. Jesus acaba com isso. Jesus vai falar na história, ele muda a história da filosofia, ele muda a história da religião, ele muda a história da lei, para dizer o seguinte: olha, o inimigo, nós precisamos amar ele, nós precisamos orar por ele. E Paulo vai falar que todos precisam ser ajudados, nós precisamos ajudar a todos, mas principalmente os da família da fé. Depois que fala sobre isso, Paulo está falando sobre da obrigatoriedade dos cristãos se ajudarem mutuamente. Ele vai falar sobre finanças na igreja, foi o assunto de domingo passado, mais especificamente sobre como a igreja tem a responsabilidade de cuidar daqueles que lhe ensinam na palavra, instruem na palavra. Houve um tempo em que o apóstolo Paulo, ele não viveu do evangelho. As igrejas, ou a igreja onde ele estava, ignorou o fato de suportá-lo financeiramente, de abençoá-lo financeiramente. Mas aconteceu uma coisa muito estranha. Ele foi fazer tendas, e ele não precisava, ele nunca cobrou de igreja nenhuma, ele nunca estipulou cachê. Paulo, simplesmente, ele fazia o que ele tinha que fazer, e tudo aquilo que poderia ser um empecilho para o evangelho, ele abria mão, mesmo sendo direito. Mas houve uma ocasião em que uma igreja o desamparou, mas uma igreja rica o desamparou, fazendo ou levando-o a trabalhar com as tendas, um trabalho secular, mas outras igrejas pobres enviavam o seu, ou pelo menos parte do seu sustento. E Paulo trata sobre essas coisas de forma clara, e ele defendia a ideia de que as igrejas precisavam cuidar daqueles que lhe presidiam na palavra. E ele vai falar da lei da semeadura, nos exortando a lançarmos nossas sementes nos terrenos do Espírito. E agora chegamos então no final dessa carta. Depois que Paulo usa todos os argumentos teológicos baseados nas Escrituras do Antigo Testamento para mostrar sobre a justificação pela fé e para mostrar para aqueles cristãos que eles estavam se desviando do caminho correto, da fé correta, ele vai usar um último argumento, e esse último argumento aparece aqui nesses últimos versículos. Ele vai falar sobre a motivação daqueles falsos mestres e da sua própria motivação. Irmãos, existem coisas que são lícitas, existem coisas que são ilícitas. As coisas ilícitas, nós temos que ignorá-las, é inegociável. Mas as coisas lícitas, nós precisamos tomar cuidado, para entender qual é a motivação do meu coração, aquilo que me leva a tomar uma determinada decisão. Às vezes eu vou fazer uma coisa que é lícita, às vezes eu vou fazer uma coisa que é boa, às vezes eu vou até ajudar uma pessoa que está em necessidade, mas a minha motivação não é resolver o problema daquela pessoa, eu tenho outras intenções por detrás daquela atitude. Deus conhece, Deus sabe o que está no coração de cada um de nós, e nós precisamos todos os dias perguntar a nós mesmos se nós estamos sendo íntegros nas nossas motivações em relação a tudo o que fazemos. Por mais que aquilo que estejamos fazendo seja algo lícito. Então esse vai ser o último argumento do apóstolo Paulo, as motivações. Vejam o que ele afirma sobre os falsos mestres, quais são as motivações dos falsos mestres, e qualquer semelhança com alguém que você conheça, ou ouviu, ou percebeu alguma coisa, é isso mesmo, Deus denuncia, a palavra denuncia. Nós vamos encontrar isso nos versículos 11, ou melhor, no versículo 12 e no versículo 13. Os falsos mestres, eles não são sinceros. Diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Nós sabemos que depois que a mensagem do Evangelho começou a ser pregada, os judeus que não se converteram a Jesus passaram a perseguir a igreja e principalmente os líderes dessa igreja e os apóstolos. O próprio apóstolo Paulo passou a ser perseguido, de perseguidor a perseguido. E essa perseguição gerou a morte violenta, sangrenta de muitos cristãos e muitos líderes. O próprio Paulo vai ter, no fim da sua vida, ele vai ser decapitado em Roma, e tantos outros apóstolos morreram de forma trágica, Tiago, a cabeça cortada, enfim, coisas assim. Então nós sabemos que isso estava acontecendo. O que Paulo está dizendo, que estes judaizantes que estavam ensinando esse ensinamento falso, não estava preocupado com a alma daquelas pessoas, não estava preocupado com a salvação daquelas pessoas, eles estavam preocupados apenas em se livrar de uma perseguição. Então o falso mestre não tem ligação de coração com coração, de alma com alma, não se importa com as verdadeiras lutas, com as verdadeiras crises, mas ele sempre está agindo com um pretexto por detrás do texto. E é isso que o Paulo está falando, que eles não eram sinceros. Falso mestre não é sincero. Paulo, que pregava a justificação pela fé e por isso era perseguido, açoitado, preso, humilhado, mas de modo nenhum ele pregava para agradar pessoas. De modo nenhum ele deixava de falar a verdade, porque só a verdade liberta, e Paulo prezava genuinamente, como pastor que ele era, da vida das pessoas. A segunda afirmação que ele faz sobre os falsos mestres são hipócritas que exigem de seus discípulos fazerem o que eles mesmos não fazem. Ora, se isso não é comum nos dias de hoje. No versículo 13, na parte A, diz assim: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Está falando exatamente, estavam obrigando a circuncidar, mas ainda que fossem circuncidados, não obedeciam o restante da lei. Por quê? Porque é impossível para o homem praticar 100%, obedecer 100% toda a lei revelada no Antigo Testamento. Então, como é que eu vou exigir como sendo um caminho de salvação se eu mesmo não sou capaz de cumprir? Então nós precisamos tomar cuidado, porque isso está nos ensinando aqui muitas coisas, sem chamar ninguém de falso mestre aqui dentro, é que às vezes nós colocamos pesos sobre os nossos irmãos e irmãs na igreja, com regras de faz isso, faz aquilo, às vezes colocamos até dentro da nossa casa, regras duras para com os nossos filhos, e nós mesmos não conseguimos cumprir nada disso. Quantas vezes eu falo para minha filha que ela vai ter o tempo de celular ou de iPad limitado, e eu não desligo o meu celular, inclusive quando eu estou tomando café da manhã com ela? Hipocrisia, falta de evento. Então Paulo está falando que falso mestre, eu não estou chamando ninguém de falso pai não, né? Nem eu confessando que sou um falso pai, né? Mas é só um exemplo, porque isso, às vezes a igreja se torna pesada para as pessoas, não por causa da Bíblia, não por causa de Jesus, não por causa do Deus que nos ama, mas por causa da hipocrisia presente na atitude das pessoas. Então, ninguém cumpre a lei, e aqui dentro não tem ninguém perfeito. Então ninguém tem aquilo que nós chamamos de moral, né? Agora presta atenção, não é porque ninguém tem essa moral perfeita que não existem falhas que precisam com amor serem corrigidos. Por isso eu disse em certa ocasião aqui, falando sobre Gálatas, que a gente tem que ter humildade para corrigir e a gente tem que ter humildade para ser corrigido. Tudo isso num ambiente de amor, porque nós sempre estaremos tratando com os nossos irmãos na fé. Mas o falso mestre, os falsos mestres são hipócritas, porque exigem de seus discípulos fazerem o que eles mesmos não fazem. Por último, os falsos mestres procuram a sua própria glória. Versículo 13, na parte B, diz: antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que eles estavam preocupados, de fato, que aqueles cristãos gentios da Galácia fossem salvos, recebessem a vida eterna? Não.
Eles queriam que eles fossem circuncidados para que quando eles voltassem para Jerusalém prestar relatório para os líderes religiosos, eles pudessem então receber glória por causa do número de pessoas que eles conseguiram convencer para serem circuncidados. Isso é muito sério, irmão. Quando nós estamos aqui vivendo ser igreja, nós não podemos esquecer que a glória é de Deus. E tudo o que nós fazemos é Deus quem tem que ser glorificado. Nós podemos sim elogiar uns aos outros como termos de incentivo, de apoio, para que a pessoa se sinta... eu gosto quando uma pessoa fala, opa, sua palavra hoje foi boa, abençoada, obrigado. Isso me motiva a estudar mais, mas a glória é de Deus. Eu gosto demais de elogiar os irmãos do Ministério de Louvor, porque o louvor dessa igreja está bom demais. Mas eles sabem que a glória é de Deus. Então, ninguém pode atrair glória para si mesmo. E aqueles falsos mestres queriam simplesmente aparecer e serem louvados por causa das suas atitudes, quando na verdade eles estavam tentando de alguma forma roubar a glória que pertence somente a Deus. Muito bem. Estamos caminhando para o final, irmãos. Agora vamos falar um pouco sobre as motivações do apóstolo Paulo, que também estão presentes aqui, que são as motivações do verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre, versículo 14, ele não quer glória para si mesmo. Diz aí, mas longe esteja de mim gloriar-me, vírgula. O apóstolo Paulo fala dessas intenções, dessas motivações pecaminosas daqueles falsos mestres, e agora ele fala, longe de mim esteja gloriar-me. Paulo, por ser quem era, ele tinha muitas razões para se gloriar, para se autogloriar. Ele podia falar do seu passado de judeu, irrepreensível, que foi criado, ensinado aos pés de um judeu tremendo chamado Gamaliel, fariseu. Ele era fluente em várias línguas, havia convivido com várias culturas e ganhado muito mais gente para Cristo do que os judaizantes ganharam para a causa deles. Contudo, ele afirma, apesar de tudo isso que ele era, longe de mim gloriar-me. Ele não dá... Não que estas coisas não foram importantes, eu creio que foram importantes até para preparar para o ministério que ele haveria de realizar, mas ele não quer usar isso para a sua própria glória, ele não quer ser aplaudido por causa disso, porque ele tem essa convicção, o verdadeiro mestre preza pela glória de Deus, pela glória de Deus. Então ele não queria se gloriar, mas ele diz, longe de mim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se é para me gloriar em alguma coisa, olha que mentalidade é essa. Eu vou me gloriar, sabe no quê? Naquele símbolo de vergonha, naquele símbolo de humilhação, naquele símbolo onde as pessoas eram mortas, sendo humilhadas à vista de todos. Que morte mais humilhante a que Jesus escolheu, a que Jesus teve, que maneira mais complexa Deus escolheu para sacrificar o seu Filho, para salvar a humanidade. E Paulo vai falar que aquele símbolo de humilhação, de tristeza, entre aspas, porque ali eram crucificados os maiores e perigosos criminosos, Jesus foi colocado na cruz. Se ele tem que se gloriar em alguma coisa, é somente naquilo que Jesus fez por ele, que na cruz. Aí eu me lembro da canção que puxaram aqui domingo passado. Se eu amo a mensagem da cruz, coisa mais linda, irmãos. Eu também minha cruz oh, glória. Irmãos, o que Paulo está mostrando? Que o centro da vida
é o Evangelho, o centro do Evangelho é a cruz, o centro da nossa vida é a cruz. Todas as vezes que nos orgulhamos na cruz e não em nós mesmos e nem nos outros, Jesus Cristo, Ele é exaltado e a glória que lhe é devida é entregue a Ele, exaltado, glorificado, o Cordeiro, o único digno, o que se entregou, o que morreu voluntariamente para nos dar vida. E o apóstolo Paulo vai falar de 3 consequências daquele que se gloria somente na cruz. Primeiro, está crucificado para o mundo. Ou seja, vive no mundo, mas não vive para o mundo. Já venceu o mundo e no dia final vai ser recebido na glória, assim como o Senhor Jesus ressuscitou e foi recebido e se assenta à direita de Deus Pai, tem todas as coisas sob o seu controle. Um dia nós seremos levados, porque nós fomos crucificados com Jesus, já não há mais condenação para nenhum de nós. É isso que Jesus faz por nós. Segundo, ele diz que no versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Mas o ser nova criatura, ele vai dizer que aquele que se orgulha na cruz de Cristo é transformado pelo próprio Cristo e pelo seu Espírito, de modo que já não é mais o mesmo, mas é uma nova criatura. Por isso ele vai dizer que todas as coisas passaram, né? E agora eu vou correr para aquelas que estão diante de mim. Ele vai dizer que já, se o morrer é lucro, o viver é Cristo, mas viver essa vida do reino de Deus transformado. Irmãos, não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo, mas a luta continua, e nessa luta nós temos o Espírito Santo, porque somos novas criaturas, que habita em nós e nos fortalece, para que possamos vencer a carne e viver uma vida digna do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira consequência é o verdadeiro povo de Deus, o Israel de Deus, é aquele que se orgulha na cruz de Cristo. É aquele que se orgulha. Nós estamos contando a história de um povo, a Bíblia é a história de um povo, dos judeus. Deus chamou esse povo, Deus trata esse povo, mas quando o sacrifício acontece, a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de todas as nações, de muitas nações, vai se cumprir em Cristo Jesus, de modo que Israel não é mais o povo de Deus, único e exclusivamente. Os judeus não são os únicos escolhidos, nós somos o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus, é todo aquele que se orgulha na cruz de Jesus. É todo aquele que se orgulha na cruz de Jesus. Mas, irmãos, nós estamos chegando então no final da carta. E eu quero encerrar então com o versículo 17. O versículo 18 é uma forma comum dele despedir dos irmãos, encerrar a sua carta, desejando a paz, os irmãos, a graça, etc. Mas o versículo 17 agora ele... Eu falo assim, irmãos, se vocês não foram convencidos ainda, nem pelos argumentos teológicos, nem pelas comparações da motivação dos falsos mestres e do verdadeiro mestre, então agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém me moleste, ninguém me importune mais, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Vou ler de novo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ah, Deus. Talvez aqueles cristãos e nós mesmos gostaríamos de perguntar a Paulo, Paulo, que marcas são essas? A gente precisa entender que Jesus teve o seu corpo marcado pelo seu sofrimento, pelos açoites e por toda sorte de humilhação violenta no seu próprio corpo enquanto seguia para a cruz, para o seu martírio. Paulo foi perseguido assim como Jesus foi perseguido. Ele foi perseguido a ponto de ser preso e marcado no seu próprio corpo a semelhança do seu Senhor, que era Jesus, com aquelas chibatadas violentas de seus algozes,
marcas no corpo, em função de tudo aquilo que lhe havia acontecido enquanto vivia para Cristo e para o seu Evangelho. E fato é que ele não negociava absolutamente nada. Ele era autêntico diante de Deus, ele era sincero diante de Deus, e se fosse preciso morrer como morto ele foi, ele não correria disso. Ele não negaria o Evangelho, ele não colocaria condições para viver com Jesus e para ser um discípulo do verdadeiro mestre, do mestre santo e perfeito que é Jesus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A gente olha para essas coisas que aconteceram, a gente não vê coisa boa nenhuma. Paulo sofreu, Paulo foi violentado no seu corpo com açoites, quantas vezes com aquelas 39 chibatadas de acordo com a lei que se cumpria. Que coisas boas são essas? Que coisas boas são essas? Que marcas são essas? E talvez Paulo poderia explicar estas coisas ou estas marcas assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui expulso em Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio e fui picado por uma cobra. 276 estavam com ele naquele naufrágio, nenhum se perdeu. Quando ele vai fazer com que a fogueira não se apagasse, pula uma víbora daquela fogueira e pica o apóstolo Paulo. Por que não picou os outros? Eu fui picado por essa corda, eu fiquei preso, eu fiquei algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. É esse o tipo de cristão que Deus está nos chamando para sermos, meus queridos irmãos e irmãs. Gente que tem os olhos na eternidade, que vive aqui no presente, mas sabe que existe uma verdade e um fim para todas as coisas, que essa terra vai passar, esse céu vai passar, e um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra. Nós precisamos entender que é esse tipo de cristão que não negocia absolutamente nada, nada que Deus está procurando. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem pessoas fingindo que são adoradores, mas não são. Ele procura os verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade, que não coloque em primeiro lugar as coisas deste mundo, os dissabores deste mundo, ainda que lícitos, os problemas deste mundo, ainda que lícito, ou os bens materiais deste mundo, os confortos e tantas outras coisas, mas que sabe que somos peregrinos e que vamos para a glória, e que um dia isso vai acabar, e somente aquilo que a gente semear no espírito é aquilo que nós vamos colher. E é por isso que com autoridade, em Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meus queridos irmãos. O Ministério de Louvor vem à frente. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que estas pregações sobre Gálatas tenham marcado o coração e a vida de cada um. Aqui está o verdadeiro Evangelho, aqui na palavra, em Gálatas, aqui está o verdadeiro Deus, aqui está o verdadeiro Senhor, e aqui está o chamado para sermos cristãos verdadeiros na nossa geração. É preciso, neste momento, que você avalie a sua vida com o Senhor.
o compromisso com a tua igreja, o compromisso com Jesus, a grandeza da bênção da salvação. Isso não é pouco não, meus queridos irmãos, isso é muito mais do que tudo quanto você já conseguiu juntar nessa vida. É preciso dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero que a chama volte a arder de novo no meu coração. Eu não quero ser dirigido por falsos mestres, mas eu também não quero ser um falso cristão. Eu quero ser íntegro, inteiro, verdadeiro diante do Senhor. Queridos, e se alguma coisa mais me falta para falar, lembre-se que aquilo que semearmos é aquilo que vamos colher, e que o Espírito Santo de Deus possa completar no teu coração a palavra e te fortalecer.